Olá, muito bom dia. Sou Antônio Martins, eu sou analista institucional com visão democrática. Meu compromisso pessoal, gente, é defender a democracia. Hoje são 1 de abril de 2026, dia da mentira, né? E a gente precisa ficar esperto para não ser enganado. Embora que essa tradição parece que acabou, né? A juventude hoje não gosta mais dessas coisas, como o Juda, né? Que era uma coisa normal, né? Cultural, mas que parece que desapareceu em poucos lugares. As nossas tradições estão indo por água abaixo. Bom, o título de hoje, eu falo assim, entre guerras, terra e silêncio, o Brasil que precisamos compreender com responsabilidade. Como eu falei, hoje é 1º de abril, e convido você a assistir o meu vídeo até o fim. Ele trata de 3 temas que merecem a nossa reflexão. Sem paixão de A ou B, né? Mas um instrumento que nos permita compreender os verdadeiros problemas do nosso país. O primeiro tema, eu comento o aparente recuo de Donald Trump no conflito envolvendo o Irã. No segundo, faço uma incursão na história do Brasil, né? Destacando os verdadeiros problemas da questão da terra, que até hoje não foi resolvida. E, por fim, analiso a pouca divulgação de documentos produzidos pelas universidades públicas que poderiam contribuir para a redução da violência, especialmente contra as mulheres. Né? Vamos lá. Trump, e como é o título? O título é Trump parece recuado. Veja bem, o governo dos Estados Unidos enfrentou uma guerra contra o Irã achando que seria simples, em poucos dias ou em poucas semanas resolveria a questão. Como ocorreu na Venezuela, em 30 minutos, eles sequestraram o ditador da Venezuela, levaram para os Estados Unidos e resolveram o problema. Fizeram um acordo com a vice-presidente, que tudo indica já era inimiga do Maduro, né, porque não é possível um processo de transição tão simples. Só que o Irã é diferente. O Irã tem muitos anos de cultura. Né? A revolução dos ayatollahs, em 1979, ela construiu já uma estrutura difícil de ser derrubada, de ser combatida. O que se observa, no entanto, é um cenário distinto, né? Um gigante acuado. Porque nós não podemos imaginar que o poderio militar dos Estados Unidos, com aviões supersônicos, com navios, estivesse quase com medo, né? Porque o recuo dos Estados Unidos realmente é medo, é falta de coragem mesmo. Né? O medo e o isolamento dos Estados Unidos surgem como fatores relevantes no contexto da tensão envolvendo os Estados Unidos e Irã. Além dos custos humanos, há impactos significativos na economia mundial, né? Sobretudo quando o fechamento de rotas estratégicas que impede a circulação de navios, né? O Estreito de Hormuz, tão falado, né? Que fechado deixa de passar 100, 200 navios por dia, isso acarreta um prejuízo bilionário para o mundo. Né? E ao que tudo indica, imagine se o Irã agora vai continuar sendo dono, administrador daquele ponto estratégico para a economia mundial cobrando 2 milhões de dólares por cada navio. Você imagine qual é o custo disso na economia. Um frete, né, que já tem impacto para atravessar 30 ou 40 quilômetros, ele tem 30 quilômetros de largura, não sei de comprimento, o Estreito de Hormuz, mas vai ser uma coisa absurda, porque imagine, né, que você vai trazer uma carga para o Brasil, 2 milhões de dólares você tem que pagar para passar num trecho do mar. Isso acarreta prejuízos gravíssimos para o país. Né? No entanto, Donald Trump acreditava que resolveria essa questão em poucos dias, ou até semanas, só que o tempo passou e o discurso mudou. Agora fala-se em acordo, enquanto o Irã nega qualquer tipo de negociação. Já se admite até mesmo, né, encerrar o conflito e mantendo os canais estratégicos, como falei, o Estreito de Hormuz fechado.
como se o problema não tivesse repercussão direta sobre os próprios Estados Unidos. Gente, quem começou essa guerra foram os Estados Unidos e Israel. Agora é muito fácil para eles, vocês se virem, eu estou saindo da guerra, já cumpri minha missão no Irã, já matei os chefes, os líderes que eu queria, agora vocês que se virem. Gente, isso é uma covardia, né, digamos assim, porque ninguém, ninguém foi chamado para participar dessa guerra. Foi uma guerra feita pelos Estados Unidos e pelo Israel. Então, o que devia acontecer é Israel e Estados Unidos entregarem o Estreito de Hormuz conforme determina eles venceram, então deixa o canal aberto, mas não deixar fechado e vocês que se virem, né? Mas tem sim como os Estados Unidos fecham, diz assim, eu saio da guerra e não vou abrir o Estreito de Hormuz, vocês que se virem, países árabes, países latinos, quem precisa de passar com suas mercadorias, porque não é só petróleo que passa por ali, passa alumínio, passa ferro, passa leite, passa tudo, né? Carne, né? Brasil, por exemplo, é prejudicado, porque o Brasil exporta muito carne, né? Frutas para o mundo árabe, né? Principalmente fruta de palma, se eu não me engano. Eu acho que faz parte da carteira de exportação do Brasil. Então, os Estados Unidos também dependem desse livre fluxo marítimo para sustentar a sua economia. O prejuízo é coletivo. Essa guerra precisa terminar sim. Nem sempre o mais forte vence uma batalha. Vitória, gente, exige estratégia, prudência e estudo, elementos que, que tudo indica, não foram subestimados. O Donald Trump não avaliou estrategicamente. Gente, uma guerra, você não pode entrar numa guerra acreditando só porque você tem muitos militares, você tem poderios econômicos, você ganha. Os Estados Unidos têm exemplo. Eles eram potências no Vietnã e perderam flagrosamente aquela guerra. Não estou aqui defendendo A ou B, só que eles deviam ter pensado, né, nessa situação, né, porque foi uma vergonha o Vietnã. Até hoje nos Estados Unidos ainda tem esse drama, esse trauma do povo americano. Desculpa o som do homem vendendo água, mas eu não posso fazer nada, viu? Porque eu gravo numa hora que eles estão exatamente passando, agora quase 9 horas, né? Então, a gente precisa de entender que os Estados Unidos entraram numa guerra e eles têm a obrigação moral de entregar ao mundo como deixou, como estava. Estávamos em luta, sim, essa briga horrorosa entre Irã e Israel é histórica, secular, mas ela estava apaziguada, não tinha guerra. Né? A gente não tinha fechamento do canal de Hormuz e não tinha o Irã, apesar de estar com uma crise interna, não tinha pretensão de fechar esse canal. Uma coisa que essa revolução, eu quero mudar o regime do Irã. Até agora, Donald Trump não conseguiu mudar o regime e, pelo contrário, aumentou, porque agora o povo iraniano, mesmo que estivesse contra os governos, os mandatários daquele país, agora eles estão a favor, em decorrência do massacre feito por Israel e pelos Estados Unidos, bombardeando todas, matando crianças em escola, né? É uma coisa muito triste. Então, o povo do Irã, o Donald Trump, ao invés de enfraquecer o regime, ele aumentou, ele fez com que o regime se torne mais forte. Então, dificilmente a oposição no Irã agora tem instrumento de defesa de dizer porque não queremos o governo. Gente, foram humilhados. O povo. E uma coisa, religiosamente no Irã, eu não sou especializado em geopolítica, mas eles precisam de serem vítimas, né? O Irã, ele cresce. O iraniano, ele tem uma religião, uma filosofia religiosa que o massacre para eles é uma vitória. Eles se sentem fortalecidos quando são massacrados, como fizeram agora Estados Unidos e Israel. Então, a consequência dessa guerra em tese, nós podemos afirmar que tanto Israel quanto os Estados Unidos saíram derrotados, se é que já saíram, né? Porque, ao que tudo indica, os Estados Unidos, ele deu mais um
um aviso até dia 6, né, de abril, até domingo de Páscoa, se o Irã não decidir abrir o Estreito de Hormuz, que ele vai destruir as usinas elétricas, as usinas de salinização, de dessalinização de água. Realmente, destruir as usinas de dessalinização e as energias fica complicado. Agora, veja bem, o Irã ainda tem poder de armar para prejudicar. Se o Irã, por exemplo, destruir naqueles países árabes Unidos, né, esqueci agora, Bahrein, destruir as usinas de salinização de água, e Israel também, se destruírem, é um prejuízo monstruoso. Então, aquela região ficou totalmente enfraquecida, o prejuízo para aquela região é muito grande, porque ninguém mais vai fazer um turismo para aqueles países que viram uma terra de turismo, né, e sabendo que não tem água potável para as pessoas beberem. Então, realmente é uma dificuldade. Tomara que o Irã, até domingo, né, chegue a um acordo. Eu estou torcendo para que haja paz, não haja guerra, né? Mas a gente tem que dizer que os Estados Unidos, mesmo uma potência mundial, saíram derrotados, né? Porque o Irã ele se fortalece internamente, a população fica a favor do governo, seja ele qual for, mesmo ele matando o Ayatollah Khomeini, o filho, que dizem que está machucado, está internado num hospital em Moscou, a gente não sabe da verdade, mas a gente também não sabe quem será o próximo presidente do Irã, né, o manda-chuva do Irã. Agora, isso vai ter que acabar, essa guerra tem que acabar, porque o mundo não aguenta. Um petróleo que estava a 70, 80 dólares indo a 200 dólares, não tem economia que aguente. Haverá uma superinflação no mundo, os países europeus, inclusive nos Estados Unidos, começa a prejudicar a economia, né? O dólar, um galão lá, que é o litro nosso aqui, já passa de 4 dólares, imagine, né? O dólar 20 reais um litro de gasolina nos Estados Unidos, que é produtor de petróleo. Imagine se ele tivesse que importar, como é Cuba, por exemplo. O exemplo de Cuba, só espero que agora os Estados Unidos, vou abrir aqui um parênteses, né? Quando essa derrota no Iraque, né? no Irã, ele não vai descontar em cima do povo de Cuba, né? Que o Cuba, essa semana, ele, graças a Deus, ele parece que autorizou um navio russo chegar lá e fornecer petróleo, energia para o povo cubano. Não estou aqui defendendo ditadura cubana, não. É uma questão de humanidade, né? Você proibir que uma cidade seja abastecida com energia simplesmente porque você não gosta, quer derrubar um governo, isso é desumano, porque mata criança, mata idosos, mata um monte de gente e as pessoas passam fome, isso não agrada a ninguém. Vamos lá, agora a reforma agrária e Ronaldo Caiado, né, gente? Vamos voltar agora para o mercado interno. Desculpe, eu mesmo faço barulho para mim mesmo, eu bati com o meu dedo aqui. Senhoras e senhores, quando analisamos o Brasil de hoje, e percebemos muitos dos nossos desafios não nasceram no presente, né? Eles são fruto de longa construção histórica. Desde as capitanias hereditárias, por volta de 1534, o território brasileiro foi organizado com base na concentração de terras. Grandes extensões foram entregues a poucos, formando uma estrutura que atravessou séculos. Isso é uma realidade, né? Isso é a história do Brasil. Esse modelo deu origem ao que chamamos de latifúndio, que ainda hoje marca profundamente a nossa realidade. O mais relevante é que essa estrutura não ficou no passado, ela se encontra agora, no presente, né? O Brasil ainda representa elevada concentração fundiária, o que impacta diretamente questões como desigualdade social, acesso à terra e políticas habitacionais. Você é a favor da reforma agrária? Parece que defender a reforma agrária é ser comunista. Não, gente, defender a reforma agrária no Brasil é ser humanitário, é ser humano para que as pessoas, também pessoas menos com poder econômico, tenham acesso à terra para criar suas famílias, para viver no campo. Esse fenômeno urbanização do Brasil é consequência de quê? Da fuga das pessoas do campo. Eu vejo o sítio que eu nasci,
só tem lá as pessoas idosas. E quando essas idosas morrerem, que vão morrer, o sítio que eu nasci desaparece. Porque não tem mais juventude, a juventude está toda na cidade, nas cidades próximas. Não tem mais aquela migração para São Paulo e Rio, no Nordeste, pelo menos nessa região que eu moro, não sei em outras. Mas as pessoas estão migrando para as cidades, vivendo da mesma maneira, da mesma forma como nós vivíamos em São Paulo na década de 40 até 1990. Estamos diante de um problema estrutural, gente, que exige compreensão histórica e soluções institucionais, tá? A inserção de Ronaldo Caiado. Porque Ronaldo Caiado ontem, o PSD, né, acho que é PSD, eu sei que o principal líder desse partido é o Kassab, indicou Ronaldo Caiado como seu candidato a presidente da República. Nesse momento, lideranças como Caiado surgem como representantes, né, de setores ligados ao agronegócio e à grande propriedade rural. Os Caiado, nós não estamos falando cometendo nenhum crime ao afirmarmos que ele é um grande latifundiário, um defensor do agronegócio, que é positivo, não estou aqui condenando o agronegócio. Agora, que a grande propriedade rural, sem dúvida, dificulta o país, né? Sua trajetória política demonstra como a questão agrária permanece presente no centro das decisões nacionais, né? A ascensão de Caiado é exatamente a fortalecimento, ao mesmo tempo, né, a debate sobre o posicionamento dessas lideranças dentro do espectro político, né? Especialmente quanto à autonomia em relação a correntes mais radicais, né? O Ronaldo Caiado e a direita, né, não conseguiu ainda, acho que é falta de, sei lá, de ética, falta de moral, ou ter vergonha de reconhecer o erro, né? As declarações, né, de Caiado ontem, declarações sobre temas sensíveis, como a anistia em eventos políticos recentes, reforça a importância de se discutir os limites institucionais entre justiça, legalidade e estabilidade democrática. O que Ronaldo Caiado fez? Se eu for eleito, o primeiro ato que eu farei é anistiar Jair Bolsonaro. Gente, Jair Bolsonaro é um criminoso. Cometeu crime. Ele tentou dar um golpe de Estado. Então não dá para confiar em qualquer pessoa que seja golpista. Porque se ele apoia Jair Bolsonaro, ele não conseguiu se desvincular do golpismo. E é necessário que Jair Bolsonaro cumpra o seu papel histórico, ficando preso porque tentou contra as instituições democráticas. O desafio do Brasil é claro, né? A gente precisa de conciliar o desenvolvimento econômico com justiça social, garantir produtividade no campo, sem esquecer o direito à terra, à moradia e à dignidade. Isso é que a gente precisa de defender. A história explica o presente, mas cabe a nós transformar o futuro. Não dá para que a gente continue com essa desigualdade do Brasil, né? Porque o agronegócio é muito bom, exporta bilhões de dólares, favorece a balança comercial, ok, gera emprego? Gera. Mas ela precisa de resolver o problema latifundiário, o problema das pessoas que não têm terra, das pessoas que não têm acesso à moradia, das pessoas que não têm acesso a nada no Brasil. Tanto é que agora eu entro num outro tema, eu faço aqui o silêncio dos intelectuais. Isso é um tema, eu botei até entre aspas, porque isso foi no primeiro governo Lula. Parece que houve quando começou os problemas do governo Lula, e inventaram esse tema, porque os intelectuais se calaram. Realmente, os intelectuais têm um papel fundamental no país, na sociedade, na família, porque eles podem muito bem dialogar, mostrar os caminhos, as alternativas, como eu estou fazendo aqui. Não estou me considerando intelectual, tá, gente? Mas eu estou mostrando caminhos para a nossa reflexão. Que a gente quer uma justiça social, que a gente quer as pessoas com acesso à terra, as pessoas com acesso à moradia, as pessoas com acesso à saúde, as pessoas com acesso à educação. E para acabar com esse problema da violência, das desigualdades, o Brasil vive níveis alarmantes de violência, como nós sabemos. No entanto,
dispõe de um potencial extraordinário para reduzi-lo, especialmente no que se refere à violência contra as mulheres. Essa violência em grande medida, é fruto do machismo e da falta de educação. Temos, porém, um recurso poderoso: o conhecimento produzido pelas universidades públicas. Estudos e pesquisas existem, são consistentes, poderiam contribuir significativamente para a redução da violência, mas não chega à sociedade. As universidades se fecharam, não abrem as suas portas para a população. E a finalidade da universidade, principalmente a universidade pública, é levar conhecimento para o povo. Sair das academias, das salas fechadas, das chamadas assembleias internas, dos congressos, dos seminários que cobram fortunas, levar esse conhecimento para o povo, levar esse conhecimento para a praça, levar esse conhecimento para que a gente possa melhorar. E nós aceitamos o conhecimento da universidade. Eu me lembro quando eu morava em Brasília, no década de 80, no final de 80 para o início da década de 90, a UNB produzia uma revista fantástica, vendia uma revista grossa, com muitas páginas, todo mês, com vários temas, a preço de banana, se é que a gente ainda pode chamar o preço de banana, muito baratinho, qualquer pessoa tinha acesso. Mas hoje você entre na livraria da UNB, o preço que é um livro, entre nas livrarias, as livrarias das universidades federais. O preço é absurdo, acima de tudo, quando eles disponibilizam algum livro, e aí também o excesso do frete. Você não compra um livro porque não pode, porque o frete mais o preço do livro torna inacessível a cultura para o povo. E a universidade tem a obrigação de levar esse conhecimento para o povo. Com esse conhecimento, gente, sem dúvida nenhuma, reduziríamos a violência. Surge então uma pergunta inevitável: por que esse conhecimento não alcança as ruas? Se as universidades públicas aplicassem o diálogo com a população, abrindo-se de forma mais ativa ao povo, haveria maior identificação social e interesse coletivo. A violência talvez não desaparecesse por completo, mas certamente poderíamos observar uma queda relevante nos índices que hoje nos afetam diretamente. Conhecimento que não circula, não transforma. Aquilo que é produzido na universidade, mas ela não transforma. É que nem o que fizeram. Você está criticando a Igreja Católica na Idade Média. Não, gente, a Idade Média durou 1000 anos e tem uma importância cultural enorme para nós. E aí acusam-se, até hoje se acusa a igreja, que ela fez uma leitura fechada nos mosteiros, mas ela pesquisou, ela leu, ela escreveu, ela publicou. Não se perdeu, porque os mosteiros deixaram essa memória, mas foi fechado. O que eu quero defender é que as faculdades abram os seus leques, abram as suas bibliotecas, vá para a praça, levar conhecimento, que aí a gente reduziria a violência. Você vê, nós estamos com a inteligência artificial no dia a dia. Eu estou agora usando inteligência artificial, né, falando com vocês. Por que as escolas nem sequer ainda tratam disso? Porque eles não querem, não interessa levar essa informação para o pobre, mas deviam levar. E eu estou me especializando, estou fazendo um curso, né, e eu vou me especializar em entender o que é inteligência artificial para ver se eu consigo, se eu der uma aula antes, enquanto for vivo, eu já me sinto realizado, porque eu levei conhecimento. É isso que as universidades deviam fazer. Mas, infelizmente, nós não temos essa preocupação do governo com a educação, nem a preocupação do governo com o povo. Gente, já em conclusão, entre conflitos internacionais, desigualdades históricas e conhecimento que não chega à população, o Brasil enfrenta desafios que exigem mais reflexão do que paixão. E talvez o verdadeiro caminho não seja falar mais alto, né? Gritar como poder. Eu tenho as forças armadas, eu tenho a força. Não. Mas pensar mais fundo, respeitando as individualidades, levando conhecimento para este povo, só assim nós diminuiríamos a violência. Porque a violência é fruto da ignorância, é
fruto do não conhecimento, é fruto do não acesso às informações. Ainda sábado fazia uma aula e me despertou uma curiosidade. Com 20 anos, eu era ainda semi-analfabeto. E nesta aula de sábado, aula não, vamos chamar de conversa com meus irmãos, lá do hospital espiritual no qual eu trabalho, participo, eu disse assim, se eu não tivesse ido para a escola, eu teria condições de citar Spinoza, um filósofo, né, do século XVII, que teve como mérito, né, trazer Deus pela razão, né, dar uma explicação de Deus com razão. Então fica aqui a nossa reflexão para que a gente possa levar mais conhecimento. Porque enquanto a gente não educar, a violência não reduz. Essa é uma realidade. Não adianta insistir. Construir presídios, aumentar as delegacias, desconstituir as instituições judiciais. Não vamos chegar a lugar nenhum a não ser através da educação. A educação é que torna um país civilizado. Ok, gente? Muito obrigado. Assim, eu a partir da semana que vem, eu vou fazer vídeos segunda, ou melhor, vou fazer vídeos quarta, quinta e sexta, viu? Muito obrigado e até nesse caso, até sexta-feira. Um abraço.